95, por aí. Nós nos conhecendo também, né, esse ritual de tocar junto e tal, e isso foi muito importante pro que veio por esse momento seguinte, que foi a partir do primeiro disco que a gente gravou com a Sony, que é a nossa gravadora até hoje, e a partir dali experimentando, viver tudo isso e fazer disso a nossa vida, né? É uma coisa que a gente está envolvido com muita intensidade desde o início, e tem a ver com o pessoal e com o profissional, né? Entendi. João Vitor, então você perguntou como e quando vocês pensaram em formar uma banda, então já está respondida a pergunta. Vocês responderam duas em uma. A Rosa Lima, qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com vocês em um show? Engraçada? Pode ser bizarra? Teve um show... Engraçada pode ser bizarra? Pode ser bizarra. Não, teve um tombo do Rogério clássico, ainda na época das perucas. Tombos, né? Mas um deles foi clássico, que eu achei que ele ia literalmente pra galera, mas ele conseguiu segurar a onda. Que foi na Pedreira. Foi o último show da peruca. O último show da peruca. Roubaram essas perucas, tem uma história. Devolveram. Devolveram? Pedreira, Menor quem fala, de idade. Pedreira Paulo Leminski, Leminski, em Curitiba. Criando show na Pedreira, na verdade. Aí o cara entra correndo no palco, cai e vai deslizando em direção à galera, né? Entrada triunfal. E não sabia se freava, segurava a peruca, o microfone, o que acontecia, mas parou na beiradinha. Muitas pessoas me falaram, a galera falou, tá escorregando, cuidado, tá escorregando, cuidado, tá escorregando. Eu falei, porra, bicho, já falou, meu. Tinha mais, mas além foi da de peruca, primeira. o cara usava uma plataforma, sabe? Aquele sapatão dessa altura assim. Medidinho, Então tinha né? isso, né? Tem mais coisas, tem mais coisas engraçadas, mas aí o nível acho que vai baixando um pouco. Eu acho melhor, porque é ao Acho que vivo, tá bom. 8 horas da noite. Eu acho que tá bom. cedo. Eu acho que tá cedo. Continue. Foi divertido. Vocês podem gravar vídeos, postar no YouTube e colocar Contando no canal essas oficial de histórias. vocês. Pode. Aproveitando, você falou, a gente tem uma comunidade no Orkut muito grande e ela hoje se transformou, ela se transformou num fã-clube, né? Quer dizer, a galera que toma conta, um salve pro Orlando, para todo mundo, para as meninas que ajuda a gente há muito tempo. E o Orkut foi a primeira rede social que a gente começou a frequentar, interagir. E é uma coisa muito legal, cara. Primeiro Muita contato do gente que artista tá com o público. ali. E o Orkut ainda é a maior rede social do Brasil. Sim, sim. Onde Isso é mais muito tem especial, gente. né? Legal. Isso é bem legal. Lucas Galego. O Dante Belém Ribeiro, vamos nessa. Qual foi a reação de vocês quando perceberam que estavam fazendo sucesso pelo país? A gente costuma a perceber isso. Na verdade, a gente estava tão dentro do que estava acontecendo que quando a gente se deu conta, eu acredito que foi quando a gente foi fazer o primeiro show em Porto Alegre. E a gente foi sem a menor pretensão, sem a menor presunção, fomos dar entrevista na rádio, sabia que o Paralamas estava lá, e a gente viu uma galera esperando, a gente falou, o pessoal esperando o Paralamas, estava esperando a gente. A gente se surpreendeu, e no dia do show, ficou o pessoal pro lado de fora, e ainda pediram uma música que a gente nem tinha ensaiado, quem estava dentro do lugar. Eu acho que esse foi o primeiro contato com isso. Essa impressão foi, poxa vida, as coisas estão dando certo. E aí, as coisas foram seguindo e a gente tentando administrar esse louco, tsunami. Né, Pô, legal demais. No começo da carreira da banda, o Lucas Galego, qual foi o primeiro objetivo que o Jota Quest conseguiu conquistar? Não precisar arranjar outro emprego. Imagina. Não, mas se tiver um na praça... Se tiver um, a gente avisa, porque tá em tempo ainda, né? Mas vocês têm outra profissão? Outra profissão vocês exercem? Você tinha um negócio de carro? Mas era um hobby, né? Não era... Não dava pra ganhar um dinheirinho? Não dava, não. No momento eu Dava pra gastar um bom dinheirinho, sabe? Dava pra gastar. Brinquedo, cara. Eu no momento estou desempregado. Tá desempregado? O PJ é formado em engenharia, estava trabalhando na área, tiramos ele de uma empresa legal e tal. Eu cheguei a formar também, formei em informática, mas estava trabalhando com publicidade e tal. E aí, como o Jota começou a rolar também, fui largando e tal. Eu esqueci a pergunta. A pergunta eu também esqueci, mas vamos pra outra. Vamos pra outra. É ao vivo, Vamos... Qual o primeiro objetivo? o primeiro objetivo, é verdade. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente colocou na cabeça foi gravar um CD, sabe? Isso aí foi a primeira naquela coisa. época, né? Muito. Então, tudo que a gente ganhava tocando na noite, tudo que a gente ganhava tocando na noite, a Juntava. gente juntava para gravar o CD. Vocês tocaram, tipo,
Não, A troca, em troca de bebida. Não, a gente ficou devendo alguns bares. A Né? gente ia mais em troca de bebida porque a gente ficava sempre em dívida, então não era justo isso. Imagina. Mas assim, era justo com bar. É legal dizer também para essa moçada aqui do Orkut que você gravar um CD independente há 10, 15 anos atrás, que não é nem tanto tempo assim, pouco tempo, mas era uma coisa muito mais difícil do que é hoje. Eu acho que hoje a tecnologia proporciona uma facilidade imensa de você registrar suas ideias e tal, e gravar até com uma certa qualidade. Hoje você consegue gravar em casa. Até, Pois é, então eu acho que isso é um facilitador que essa turma, que o mundo hoje tem, que é maravilhoso isso, né? Isso, não é isso que vai determinar sucesso ou não, mas isso é uma ferramenta, essas possibilidades, elas ajudam muito. Não só gravar, como ventilar o trabalho também. É uma coisa que a internet propicia muito. As redes sociais. É uma mudança de realidade que, quando a gente começou, a coisa era muito mais fechada. Para gravar um CD era caríssimo. Tinha que alugar um estúdio e pagar por hora. E para uma banda independente isso é muito difícil. E depois, divulgar isso. O tanto Ainda que mais você porque fica não consegue viver da arte, né? Aí você fica naquela, tem que ter um emprego para uma pagar. loucura. Durante a gente gravava de madrugada. Juntou, foi tudo para ali, para fazer o disco independente. E quando rolou o contrato com a gravadora, muito através desse disquinho, porque houve um empenho e tal, então tinha aquele CDzinho muito marcante. Mas eu falei, não, nós vamos gravar isso aí de novo e tal, vamos para um estúdio, aí viemos para São Paulo gravar com o Dudu. E a gente ficava olhando pro nosso CD e falava assim, nossa, mas e esse CD que a gente fez, ele não vai servir para nada. Na verdade ele é uma relíquia nossa, mas ele tem 7 canções que foram regravadas depois no disco da Peruca. Demais. Então a gente está comemorando, mas esse exercício todo foi muito importante pra gente, foi uma primeira experiência muito válida. E nesse CD aí, nessa coletânea, tem a primeira música que a gente gravou. Bem lembrado. Uma das raridades. É preciso? A primeira Não, Jogo. independente, chama o Jogo. 14 aqui, ó. Original. O jeito que a gente gravou há jeito que a 15 gente anos gravou. atrás. Mas essa gravação não foi nem para o CD, foi antes. Era demo. É uma gravação que a gente Primeiro fez. dinheirinho que a gente demo. ganhou. Então, tem a ver com essa pergunta. demo. Francisco Exatamente. Matias perguntou, o que vocês fizeram com o primeiro salário de um show de vocês? Gravamos essa música. aí, ó. Eu me lembro. Salário. Tipo, o cachezinho. Ah, o salário. O salário eu vou lhe Eu dizer. me lembro quando eu entrei, eu fui o último a entrar na banda. Eu me lembro de 20 dias, assim, 15, 20 dias depois que eu comecei a ensaiar, já foi marcada a data da gente gravar uma demo e foi quando eu pude a primeira vez, de verdade mesmo, assim, com o microfone legal, pá, pra gravar uma música e foi esta música aqui, ó. Esse jogo que tá aqui, essa Faixa gravação. 14 do CD Ela novo entrou, deles. ela entrou Disco 2. exatamente isso, por ser uma curiosidade que tem muito a ver com a raridade, história da banda, né? Pô, legal demais. Ó, Tamires, com quantos anos vocês começaram a tocar? Seus pais apoiavam vocês? Com certeza ela deve tocar algum instrumento. Cara, o pai dela. começa daí. É na escadinha. A gente começou, todo mundo teve vontade de montar uma banda em 85 ali. Porque a gente assistia as bandas nacionais todas tocando no Chacrinha, não sei o quê, aquela parada toda rolando, uma efervescência que começava do Rock Brasil, que formatou muito. Mas em 85, isso começou em 83, 84 já estava rolando, mas em 85 teve o Rock in Rio 1. E aí a gente viu aquelas bandas que a gente estava acostumado a ver no Chacrinha, como os Paralamas, a Blitz, o Barão Vermelho e tantas outras, tocando no palco principal do Rock in Rio, lado a lado com aqueles grandes artistas, e aquilo falou, opa, que Dá deu pra um chegar clique. Muita gente naquela época falou, eu quero ter uma banda, vou montar uma banda, não sei o quê. Todo mundo meio que começa com naquele momento ali, né? E eu acho que o rock brasileiro ali naquele momento mudou a cabeça de uma geração inteira. Todo mundo começou a tocar mesmo, fazer e pensar que dava para mudar as coisas através daquelas músicas e tal. Mas vocês seguiram outro caminho, né? Vocês foram para um ritmo mais funkeado, diferente do que tinha na Sim, cena. mas isso um tempão depois, né? Na mesma seara ali, né, da música pop nacional e tal. Então, eu lembro assim, o Rock in Rio foi um ponto culminante nisso. E meu pai, ele apoiou muito até o dia que eu larguei a faculdade. Aí Aí O bicho pegou. Mas fala, PJ, você tá querendo falar? Fala, Peixoto. 14 anos. Pergunta. Você começou a tocar com 14 anos. Não era essa a pergunta? Ele tá lá. Mas desde aquela época você toca o mesmo instrumento? Você acredita, cara? Até hoje eu não aprendi a tocar direito. Né?
Ele é bom nisso. Ele é bom. Ele é direto. Tudo que o Rogério, tipo, dá volta pra isso. É um tiro. Porque a pergunta foi essa, não foi? Foi essa. Na verdade, Você, Bruninho, quantos anos? ele tem uma falta de paciência comigo, E você? que já de muito O tempo. problema é com já. você, pessoal. Um pouco. Eu também tenho problema pessoal com eles. Por isso vocês sentam muito separados, né? Não, foi uma coincidência. Ah, tá. Hoje. Então responde você, PJ. A banda é show, mas por que o nome J Quest? Uma pergunta nova. Cara, Também, J Quest, 15 anos. E ó, a gente falou lembrando do concurso cultural, hein? Você que responder a frase